Muito bom dia a todos, dando seguimento ao nosso ciclo de lives Ciência Policial em Debate, um projeto da editora Última Rácio, visando comemorar o reconhecimento formal das ciências policiais como novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. Iniciamos a semana abrindo com chave de ouro, com uma palestra muito interessante, ainda mais em tempos atuais de pandemia, em que as plataformas de ensino à distância, de certa forma, assumem um protagonismo. E não poderia ser diferente no âmbito da atividade policial. Hoje teremos aqui a presença do meu grande amigo de farda, Jaziel Tavares Fernandes, que é major da PMDF, especialista em ensino à distância, participou de um projeto interessante que hoje é referência no Brasil inteiro, que é o ISCP Virtual, e ele falará da sua experiência nesta manhã de segunda-feira. Lembrando que o ciclo de lives de Ciência Policial e Debate ocorre preferencialmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Já estamos indo para o nosso quarto mês, um projeto que não tinha essa ambição toda, era apenas um mês, mas em virtude do sucesso, em virtude do voluntarismo de diversos atores e voluntários visando contribuir para o debate. Estamos aí ingressando já no quarto mês, encerraremos no próximo dia 30 de novembro, às 10 horas, com a palestra memorável a respeito do Instituto Superior de Ciências Policiais. Teremos a presença do Coronel Nunes, que foi comandante-geral da PMDF, foi também presidente do CNCG e falará, já que foi o principal artífice do projeto, do processo de credenciamento do Instituto Superior de Ciências Policiais aqui do DF e o seu credenciamento como instituição de ensino superior junto ao Ministério da Educação e Cultura. Já aproveito aqui para a do nosso querido amigo Jaziel Fernandes. Aproveito a oportunidade para saudar o nosso querido amigo o Coronel William, que acabou de ingressar, comandante da nossa querida Academia de Polícia Militar de Brasília e que tem contribuído muito para a boa gestão da nossa educação. Seja muito bem-vindo, Coronel William. Coronel não, quase coronel, né, Jaziel? Está longe ainda. Bom dia, meu amigo Jaziel. É uma satisfação imensa tê-lo nesta manhã de segunda-feira, abrindo a semana com chave de ouro, visando tratar de uma temática, né, Jaziel, muito importante, ainda mais nos tempos atuais de pandemia, em que, de certa forma, não conseguimos ter os nossos alunos, né, no Brasil inteiro, seja no ensino militar, seja no ensino tradicional em sala de aula, em virtude desse triste fenômeno que abateu a sociedade, né? Então, para quem não conhece o Jaziel é major da Polícia Militar do Distrito Federal, ele também é especialista em lato sensu, em gestão estratégica da educação à distância e também em gerenciamento estratégico de segurança pública e direito público. Ele é graduado em segurança pública pela nossa querida Academia de Polícia Militar de Brasília e também bacharel em Direito e licenciado em Pedagogia. E ele foi presidente da comissão e coordenador-geral do projeto de implantação da plataforma de ensino à distância na PMDF de 2015 a 2017. Como eu sempre digo, né, abriu a picada na selva, já que a gente não tinha ainda o ensino à distância implantado em nossa corporação e atualmente é lotado na Secretaria de Segurança Pública do DF. Jaziel, muito obrigado por você estar nesta manhã aqui de segunda-feira, podendo contribuir para o debate da ciência policial. Como eu sempre digo, esse projeto ele tem por objetivo lançar luz a estudos como o seu, que até porque o seu estudo também ele foi aplicado no âmbito da corporação, de certa forma dar visibilidade a esses atores do sistema de justiça criminal que têm dedicado as suas teses de doutorado, as suas dissertações de mestrado, as suas monografias, os seus TCC de conclusão
não só de graduação, também como de especialização, visando tentar contribuir para a questão das ciências policiais e também da segurança pública. Jaziel, seja muito bem-vindo, a palavra é sua e fique muito à vontade para nos apresentar esse projeto belíssimo que você teve participação efetiva. Lembrando ainda aos nossos queridos seguidores que não só eu, como Jaziel, não falamos em nome da nossa corporação, apesar de ser integrante dela, nós falamos como pesquisador, como estudiosos da área e por apaixonado por essas temáticas. Ok? Jaziel, a palavra é sua, meu amigo. Primeiro momento, gostaria de dar um bom dia a todos, né, principalmente ao senhor, que me dá a oportunidade de conversar sobre esse assunto. É um assunto que é muito gostoso de conversar, porque é um assunto que a gente acabou vivendo intensamente no período, principalmente no período de implantação da educação à distância na corporação. Então é um prazer poder estar conversando aqui, batendo esse papo sobre essa temática. Foi muito bom o senhor manifestar aí de que nós não estamos falando aqui em momento nenhum em nome da nossa corporação, e nesse caso específico meu, é muito mais um relato de caso, né? É muito mais a gente conversar sobre o próprio artigo que foi escrito, né, de minha autoria, sobre esse momento de implantação da educação à distância na corporação, na Polícia Militar do Distrito Federal, nos anos de 2016. Eu acho que o momento atual, Coronel, ele tem mostrado para a gente, nós temos vivido aí praticamente um ano, né? Esse ano de 2020, ele trouxe uma realidade que para muita gente, apesar de todo o desconforto de se falar no assunto, apesar de todo o desconforto de entender que o meio virtual poderia ser um complemento para a educação, o mundo não foi o Distrito Federal, não foi o Brasil. O mundo não teve outra opção a não ser rumar para esse caminho, sob o risco de não fazendo isso, de travar todo o processo, tanto o educacional quanto o processo até laboral, né? De uma forma geral, tudo funcionou esse ano, com exceção dos serviços essenciais que eram necessários presencialmente, mas o restante nós temos aí grandes empresas, grandes instituições públicas que nunca tinham feito serviço de home office e que hoje mais de 70% do seu efetivo está em home office, permanece em home office, apesar de algumas liberações. E isso é interessante, Coronel. E provavelmente continuará em home office isso, após o exatamente. encerramento da pandemia. É interessante isso porque, claro, fazendo esse parêntese aqui antes da gente falar da implantação, mas é interessante as conversas que eu tenho tido sobre esse assunto, de que justamente empresas ou instituições públicas que não se viam, ou toda vez que se falava sobre esse assunto, existia um embarreiramento muito grande, essas empresas, com a necessidade de ir emergencialmente para as telas, né, dos computadores, elas descobriram uma outra realidade. Então, a gente tem visto aí grandes empresas colocando agora muita gente, ou permanecendo com muita gente em home office, justamente por contenção de despesa. Então, você não precisa mais ter 15 escritórios, você agora tem todo mundo fazendo as mesmas reuniões, talvez. Tem um conhecido nosso, tem um amigo nosso, que ele tem garantido para mim de que o serviço home office dele, ele triplicou a produção que ele tinha presencialmente. Então, até porque as cobranças vêm, você tem que mostrar a produtividade, você tem que mostrar que o seu salário continua sendo pago e que você está trabalhando. Certo? Além de diminuir o absenteísmo também, né? O número de atestados médicos diminuiu consideravelmente, né? E até por conta dessa situação de pandemia, quem não se adaptasse também estava
fadado a ter que buscar uma outra alternativa em outro emprego, porque as empresas estavam, as que precisavam enxugar o seu efetivo, né, o seu quadro, elas estavam dispensando as pessoas. Então, acaba que isso também motivou que as pessoas continuassem produzindo bem. E, Mas José, voltando ao nosso... isso, e voltando, né? E essa inferência que você faz, é claro, e lógico que vai repercutir no campo da educação. E é interessante, né, Jaziel, que a gente acompanhou o teu trabalho, a gente acompanha até hoje, de certa forma, um debate muito acentuado, inclusive com posturas muito ácidas em relação ao ensino à distância. E eu gostei quando você falou do complemento. Embora nós estamos vivendo uma realidade distinta, em que, de fato, o ensino à distância é quase a única alternativa. Após essa pandemia, com certeza o ensino à distância ele ficará como um produto muito mais valorizado. E é importante que se diga, né, que o seu projeto que você esteve à frente, obviamente, né, a gente sabe que existe uma série de atores e personagens, inclusive o comando, à época da corporação, que solicitou esse produto, esse projeto, né, para você, para a tua equipe, e, de certa forma, fomentou, e as equipes que o sucederam, que, de certa forma, ajudaram a melhorar a plataforma, hoje se apercebe o quanto foi interessante esse passo inicial que vocês deram, né? Então é importante mencionar essa questão. Voltando agora à nossa temática principal, que é justamente falar sobre isso, é importante que nós tenhamos o contexto de como tudo foi organizado, né? Então, nós tínhamos ali, dentro do Departamento de Educação e Cultura da Polícia Militar, uma necessidade de que nós buscássemos alternativas, buscássemos soluções para a questão de ensino, da questão educacional, para a questão de capacitação dos nossos policiais. E nos diversos cursos, sejam nos cursos de entrada, fossem nos cursos de entrada, fossem nos cursos de atualização. Nós tínhamos essa necessidade porque, sequencialmente, de anos para cá, de alguns anos para cá, ouso a falar sobre década, né? Nós temos perdido, o efetivo ele tem diminuído muito. Então, não existe mais a possibilidade de nós colocarmos aí 60, 120, 300 policiais dentro de uma sala de aula por um período aí de 2, 3, 4, 6 meses, em detrimento de colocarmos aí a equipe que permanece nas ruas sobrecarregada, né? Nós temos essa situação, e também de colocarmos o serviço propriamente realizado pela corporação numa situação de deixar capenga, né? Vamos colocar dessa forma. Então, nós tínhamos que buscar soluções. Na época, o comandante, o diretor do DEC, o chefe do DEC, que era o Coronel Souza Lima, e nós tínhamos nele a expectativa de grandes pensamentos de inovação. O senhor trabalhou comigo nessa época lá, e aí nós vimos cada dia a ser mostrado para que nós buscássemos sempre algo que pudesse fazer diferença. Numa dessas conversas, em uma conversa do Coronel Souza Lima com o Coronel Nunes, naquela época comandante-geral da corporação, surgiu, então, a possibilidade de que nós pudéssemos implantar uma educação à distância na corporação. Era um pensamento disruptivo, era um pensamento inovador, apesar de já estarmos no século XXI. Né? A gente fala assim, mas é inovador? Mas como é que é inovador se a gente remonta em 1728, né, a ideia de primeiro curso à distância. 1728, em Boston, na cidade de Boston, foi lançado no jornal um curso de datilografia à distância. Então, naquele momento, apertou-se o botãozinho do play da educação à distância. E aí, posteriormente, ou seja, como é que eu vou falar de ser um negócio
atual e tal, se desde 1928, 1728 a gente já fala sobre EAD? Como é que eu posso falar que é algo inovador se desde 1904 no Brasil a gente já tem o EAD já numa publicação do Jornal do Brasil sobre cursos à distância? E aí a gente vem acompanhando essa divulgação, essa polarização, essa complementação do estudo à distância no decorrer dos anos, mas nas corporações de segurança pública, nas corporações policiais, nós ainda tínhamos a situação do apego ao presencial, ou essencialmente ao presencial. Não quer dizer que nós estivéssemos errados por esse apego ao presencial, porque foi esse presencial que deu os alicerces das corporações. Agora, nós tínhamos que mudar a nossa concepção sobre o que nós poderíamos fazer. E aí, diante dessa nova realidade, diante da realidade de diminuição dos efetivos, o híbrido, a educação híbrida, ela surgiu como uma possibilidade. Por que eu falo híbrido? Porque nós não deixamos absolutamente o ensino presencial para irmos para o ensino à distância. Nós, exclusivamente, nós juntamos, nós agregamos um ao outro, e aí nós conseguimos fazer com que a grande parte fosse feita de forma EAD, né, que é a educação à distância, e uma pequena parte, uma parte necessária, uma parte complementar e uma parte de socialização. A educação presencial, ela tem vários aspectos positivos, e uma delas é justamente a socialização. É você poder estar junto de novo com um policial que trabalhou com você, que esteve com você há 10 anos que você não via. E isso é importante para que nós nos atualizemos socialmente. Mas, de qualquer forma, ter colocado o sistema híbrido possibilitou que nós pensássemos que a corporação ganharia muito. Nós passamos por várias dificuldades, né? O senhor acompanhou algumas delas, nós tivemos algumas dificuldades. A dificuldade de provar que a educação à distância não nos moldes do que muita gente entendia. Você entrava num computador e fazia lá, ninguém tinha controle sobre nada do que você fazia. Você pegava o livro, a sua cola, né? Colocava ele do lado do computador e ia fazendo prova e conferindo as suas respostas no livro. E colocando o filho para fazer, né, por ela, exatamente. O filho, a esposa. Ah, meu filho faz faculdade, então vem cá, faz aqui para o papai, você já está mais interagindo. Mas nós conseguimos, apesar de todas as barreiras, mostrar, coronel, que o nosso policial ele consegue se adaptar. E ele conseguiu se adaptar muito bem. Então, para que o EAD acontecesse na corporação, obviamente que nós tivemos aí que criar uma plataforma de EAD. Então, o grupo, a equipe que foi montada, ela teve que fazer um curso específico, uma plataforma gratuita, uma plataforma que tinha a possibilidade que nós modificássemos com o tempo, certo? Jaziel, me permita uma colocação que eu acho de fundamental importância. Pois não. É o ponto de situação em que você ficou responsável por essa missão. E é importante mencionar que anterior a essa missão que foi passada para você, dizer que já existiram estudos, comissões que foram montadas e que, inclusive, uma dessas comissões, e obviamente tudo tem um custo, apontou cifras elevadas, porque é caro implantar essa metodologia. E é importante mencionar também que a missão lhe foi paga e, de certa forma, sem recursos, né? A não ser aqueles recursos que, obviamente, nós temos no âmbito do poder público. Então, é importante mencionar que não foi contratada uma empresa para ofertar o serviço, não foi contratada uma tecnologia, quer dizer, se aproveitou
daquilo que nós já tínhamos, da expertise de alguns servidores, né, com participação e, obviamente, arregaçando as mangas. Então, eu gostaria só que você mencionasse isso, porque é importante dizer para os colegas, né, para quem está nos acompanhando, que às vezes o dinheiro resolve tudo, né, e uma boa soma ajuda muito. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Com recursos, né? Nós teríamos possibilidade de fazer algo que seria interessante, seria nos moldes do que nós queríamos, só que nós não tínhamos recursos para isso. E se tem algo que nós aprendemos no dia a dia nas nossas corporações, sejam elas militares, sejam elas civis, né? As corporações, as instituições de segurança pública, de uma forma geral, nós temos que lidar com os meios de fortuna, né? Então, Exatamente. nós tínhamos a obrigação, e aí, já que nós estamos entrando nessa temática aí, é interessante lembrar que existiu no começo, para implantar, nós falamos dessa plataforma, que é o Moodle, é uma plataforma gratuita para que nós pudéssemos fazer o EAD, só que existiu uma incompatibilidade entre o que nós tínhamos na Polícia Militar e a implantação. E aí nós trouxemos uma equipe, o Coronel Souza Lima, ele deu liberdade para que nós escolhêssemos uma equipe, nós buscamos na corporação pessoas técnicas, que principalmente na área de TI no primeiro momento, mas que pudessem desenvolver algo e que pudessem dar uma solução. Então, nós usamos prata da casa, como se fala, para fazer isso. E aí nós buscamos essa solução e é interessante que nós passamos 2, 3 semanas batendo cabeça e tentando achar uma solução. E numa sexta-feira, eu cheguei para o Coronel Souza Lima e falei, Coronel, acho que nós resolvemos o problema e acho que a partir de agora, a gente tem condições de implantar o EAD na PM. Na sexta-feira eu falei isso para ele. No sábado de manhã eu estava caminhando no parque e aí, de repente, o meu telefone toca e um amigo meu de turma falou, você ficou sabendo que o governador falou agora na rádio? Não, eu estou caminhando aqui. Não, então, porque o governador acabou de falar que a partir de agora todos os cursos da PM serão na plataforma da PM de educação à distância. E nós sequer tínhamos começado, a gente tinha conseguido abrir a chave, né? E aí, daí para frente, nós tivemos aproximadamente 60 dias para desenvolver a plataforma toda, porque o próximo curso, né, era justamente o que começava, era o CAP, o curso de aperfeiçoamento de praças, e nós tivemos que desenvolver isso a toque de caixa. Nós trabalhávamos ali 18, 20 horas por dia para que o sistema conseguisse estar customizado para receber a nossa plataforma da forma que nós queríamos. Não adiantava, Coronel, a gente criar um repositório. Não adiantava, como algumas corporações têm feito, e aí cada uma sabe a necessidade que tem, mas não adiantava que nós criássemos um repositório para que o aluno entrasse virtualmente num drive, numa nuvem, e fosse lá e pegasse a matéria e baixasse para o seu celular ou imprimisse e dali ele estudasse. Não bastava isso. Porque educação à distância é muito mais do que isso. Educação à distância é buscar o conteúdo que está programado para que seja em aula presencial e transformá-lo em algo totalmente diferente para quem vai estar vendo, para quem vai estar lendo, ter condições de entender tudo sem ter necessariamente a presença de um professor. Então, existem várias questões que são apontadas aí como necessárias para a educação à distância ser efetiva, certo? Então, para que isso acontecesse, falando agora do que o senhor mencionou, já existiu na corporação alguns estudos, alguns artigos de conclusão de curso. Existia um projeto já que apontava como implantar o EAD na corporação, contratando uma empresa, certo? E esse projeto ele estimava recursos na monta
entre 3 e 6 milhões de reais para que isso acontecesse. E nós conseguimos, com uma grande satisfação, eu falo isso, porque foi um empenho, foi doloroso, foi muito trabalhoso, mas nós conseguimos implantar o EAD na PM a custo zero. Então, para a corporação, em relação a dispêndio de recursos, ela conseguiu evitar ela conseguiu fazer com que esses recursos fossem utilizados em outra área, em outro momento, certo? Mas com o EAD ela não precisou gastar. E para a corporação, no sentido educacional, foi um grande avanço. Então, voltando ao sistema que nós optamos, foi o sistema híbrido. Então, o aluno ele fazia um primeiro momento presencial de 1 ou 2 dias dentro do centro de formação, dentro dos laboratórios de informática, para que ele se adaptasse à nova plataforma. Então, nós colocamos ali, nós treinamos professores, nós treinamos docentes, para que eles ensinassem para os alunos como é que ele vai entrar na plataforma, onde é que ele tem que entrar e como é que ele tem que agir. Depois desses 2 dias, aí sim, ele voltava para suas atividades, ou seja, a gente não perdia o policial na função fim, na atividade fim. Então, ele voltava para a atividade fim, acompanhando a parte de EAD virtualmente. Quem não tinha recursos, nós também pensamos nisso, às vezes o policial não tinha recurso em casa de internet, ou a internet na casa dele não era boa, ou o 3G lá não pegava, o 4G lá não pegava bem. Então, nós criamos a opção de que os policiais militares que não tinham essa facilidade, que no contraturno de serviço, eles tinham disponível no centro de formação os laboratórios para que ele pudesse acessar. Então, isso também foi um diferencial, porque nós temos que entender que existe um público muito diverso, né, no que diz respeito ao acesso a essas informações. Então, existiam policiais que nunca tinham entrado numa rede social. Existiam policiais que toda vez que ele ia, como é um curso de aperfeiçoamento de praças, então nós estávamos lidando com policiais mais antigos. Então existiam policiais ali que, quando ele precisava acessar o e-mail, ele falava com o filho, acessa aí para mim, mandaram um boleto aí para mim, você acessa lá e imprime para mim, porque ele não tinha conhecimento para isso. E até isso foi importante, até isso foi interessante, porque colocar esse policial atualizado, inclusive nessa metodologia, ou atualizado, de conseguir mexer no seu aparelho, de dar essa autonomia para ele, foi interessante também, certo? De forma que, como eu falei anteriormente... É importante mencionar também que teve o foco no aluno e também teve o foco no professor. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser um dos professores que fizeram um curso de conteudista, né? Um curso, diga-se de passagem, excepcional, que obviamente visou preparar os instrutores, os professores, os docentes, para que eles pudessem, de certa forma, exercer essas novas atribuições. E aí eu gostaria aqui, de forma muito rápida, de dar o meu testemunho. Eu sou professor na academia desde 2003, né? No curso de formação de oficiais. E é interessante que, para mim, foi também inovador. E quando você percebe que a sua aula tem que mudar, né, em que você, já depois de mais de uma década dando aula naquele modo tradicional, já tinha tudo na cabeça, e de repente você tem uma nova plataforma, você tem que preparar conteúdo. E é interessante, Jaziel, e é importante dizer isso, né? O pessoal critica a educação à distância, mas a gente sabe que as corporações policiais são muito carentes de doutrina. Então, inclusive, um dos nossos objetivos, né, com a editora Última Raça, com nossos projetos, com esse projeto, é fomentar a publicação de artigos científicos na área de ciências policiais. E é interessante que até então eu ministrava algumas disciplinas, eu não tinha materiais, inclusive, que deram aso, por exemplo, no CAO, que eu atuei como professor, no bacharelado em ciências policiais, inclusive deu aso a eu produzir conteúdo, que hoje são materiais que foram
doados para corporações, para diversos cursos. Hoje, alguns professores estão dando essa aula que eu já ministrei e tem aquele conteúdo, me ligam, pô, vamos atualizar. Inclusive, esse material também tem servido para algumas publicações. Então, é importante mencionar isso, que a partir desse momento começamos a falar em, né, o catedrático, o dono daquela cadeira, né, o professor que ministra, por exemplo, direito administrativo, direito penal militar, em que ele produz um conhecimento, e isso é muito interessante a gente mencionar, né, Jaziel? Coronel, mais uma vez, o senhor aborda com toda razão um item que foi de suma importância. Não adianta o esforço da corporação em entender a necessidade, não adianta o nosso esforço de fazer com que haja uma plataforma disponível, não adianta sequer termos os alunos, né, termos os discentes em condição de receber essa instrução, se nós não tivermos o docente comprometido com isso. Então, nós tivemos uma outra dificuldade que nós tivemos no início, foi justamente a dificuldade de fazer com que o docente entendesse a necessidade de colocar, de disponibilizar, de colocar disponível o que ele entendia. E aí a gente faz um parâmetro aqui entre a aula presencial e a aula de educação à distância. A gente, com a resistência que nós temos habitualmente pelo novo, existiam muitos comentários, mas a aula de educação à distância, ela nunca vai ser uma aula igual a presencial, ela nunca vai ser boa como a presencial. E aí, uma coisa que nós nos perguntávamos baseado em que parâmetro que você está me falando isso? Qual é a narrativa? De onde é que você buscou essa narrativa de que o EAD ele é ruim? E outro, de onde você buscou a narrativa também de que o nosso presencial também é tão bom assim, que você está elogiando tanto? Por quê? Coronel, uma grande dificuldade que nós temos na educação presencial é controlar a padronização das informações que são passadas. Então, e às vezes um professor com turmas distintas, né? Pelotões distintos, né? Nós somos alunos, né? Nós somos alunos, né? Seja do mundo de segurança pública, seja do mundo acadêmico de uma forma geral, mas nós somos alunos. Nós sabemos que até no mesmo pelotão, é o dia diferente do professor. O dia que ele acordou diferente e tem com um problema na cabeça, ou tal, ele não consegue ministrar a aula do jeito que ele deveria. E onde é que a gente consegue avaliar isso? Infelizmente, não existem mecanismos para a gente consiga avaliar isso, né? De uma forma mais certeira. Então, às vezes, ele dá um conteúdo muito bem dado numa turma, na próxima turma ele pula uma parte que a outra pegou, que era extremamente importante, mas ele esqueceu, passou batido ali. E no EAD, nós temos essa facilidade. Como o assunto, tudo que é feito na plataforma é gravado, é registrado, né? Seja o conteúdo por escrito que é disponibilizado, seja o conteúdo falado, igual a nossa live aqui, ela está sendo gravada. Então, tudo que é feito no EAD é registrado. Então, nós temos possibilidade de avaliar melhor o que está sendo repassado para os nossos... Jaziel, e é interessante também, né? Porque nas corporações nós temos turmas muito grandes. Então, você imagina um CFP, né, que entra. E como é difícil você, obviamente, pegar um oficial que tem as suas atribuições, né, normais, a sua rotina de trabalho, fazer com que ele entre em todos os pelotões. Então, na academia, que são 3 pelotões, nós já temos essa dificuldade e, às vezes, tem disciplina que entram 3 professores, né, um para cada pelotão. E é difícil você controlar a informação que chega nesses 3 professores, né? Então, isso que você está falando é muito interessante. E eu gostaria de falar também, porque eu estive no papel de professor, de docente do ensino à distância, mas também tive no papel de aluno no meu CAI. E é interessante a gente
perceber, né? Então, eu tive a oportunidade de estar sentado como aluno e também de ser professor. E é fácil o aluno estar numa sala de aula presencial de corpo, que eu chamo missa de corpo presente, né? Então o aluno está ali, ainda mais hoje com a tecnologia, alguns cursos permitem que você fique ali no computador, no celular, e às vezes você está dando a aula e o aluno está ali voando, literalmente. Então, o conhecimento ele é muito passivo, às vezes, em sala de aula, pelo sistema que nós, brasileiros, damos à educação, diferente para o sistema norte-americano com estudo de casos, né? Geralmente, né, é quase como uma educação bancária, né? Então, no ensino à distância, eu sei porque eu vi isso, você tem que produzir conhecimento, porque os professores passam as atividades, quando você vai assistir a aula, você já teve que ter um estudo prévio, né, dos assuntos que foram abordados, inclusive com atividades antes de início de uma disciplina, já tem atividade prévia. Às vezes tem atividade no interregno do curso e depois. Então, assim, inclusive eu vi muita gente falando, ó, eu preferia que fosse no ensino tradicional, porque tá difícil levar. Então, é importante falar isso, Jaziel, porque muitos paradigmas são quebrados, né? Muita gente que entra no EAD achando que vai ser mamão com açúcar, ele sai, ele vê, no segundo dia, ele vê que o negócio não é bem assim. Não quer dizer que nós tenhamos essa padronização em todos os cursos de EAD, que todos os cursos de EAD são sérios, da mesma forma que também todos, não quer dizer que todos os cursos presenciais são sérios. Agora, se nós quisermos fazer algo com seriedade, o EAD, a metodologia utilizada para o EAD, ele faz com que duas cobranças sejam efetivas. A cobrança do professor, do docente, de trazer ali para ele a responsabilidade de estudar mais, para colocar no papel, para colocar nas suas aulas o que existe de melhor, do que ele pode produzir de melhor, e do aluno, para que ele entenda também que ele vai, se ele não estudar, diferentemente do que o senhor está falando aí do corpo presente, né? Do aluno de corpo presente. Na sala de aula presencial, às vezes até mexendo no celular ou conversando com alguém, a gente consegue absorver muito do que o professor está passando. No EAD, se você não estiver na sala de aula virtual e estudando o que o professor tem passado ali para que você tenha a leitura, a sua prova vai ser uma decepção. Então tem essa questão. Mas voltando ainda ao que o senhor estava falando sobre o convencimento do docente a se entregar para o EAD, nós tivemos muitos casos de professores, de instrutores, que durante a nossa conversa ele falava, mas eu sou dono da cadeira, tem 15 anos que eu dou essa aula de direito administrativo e só eu sei dar essa matéria, né? Quase isso, né? E como é que eu vou colocar isso agora de forma disponível dentro da plataforma e para que outras pessoas depois de mim vão dar a aula baseado nesse... Ele estava pegado tanto a ele ser o conhecedor, a ele ter domínio, e aí a questão de informação é poder, né? A partir do momento que é só você que tem o domínio sobre aquele tema, sobre aquela aula, você passa a ser quase insubstituível. Você passa a ser uma pessoa extremamente necessária. E perder esse protagonismo de ser extremamente necessário é algo doloroso para algumas pessoas. Mas nós nós tivemos a possibilidade de convencer os professores, os instrutores, e todos eles conseguiram produzir um material instrucional muito bom, mas de excelente qualidade. E o que é legal também, nós dois, se nós dessemos aulas de direito constitucional, eu e o senhor, a minha abordagem seria uma, do senhor seria outra. Com o material instrucional, às vezes o senhor vai apontar no material instrucional alguma coisa e eu vou discordar ou eu vou acrescentar
e o terceiro que vier depois de nós dois vai pegar um material muito melhor qualificado. Então, ele vai ter uma possibilidade de ministrar a sua aula de uma forma melhor. Então, nós tivemos a possibilidade de treinar o professor, né, capacitar o professor para que ele realizasse. Então, tudo foi feito de acordo com o que manda o manual. Então, nós criamos a plataforma. Antes de criar a plataforma, nós capacitamos quem ia criar a plataforma. Nós pegamos o professor e capacitamos o professor para que ele desenvolvesse o material, para que ele se posicionar, como é que ele deveria se posicionar em sala de aula. Nós pegamos o aluno e capacitamos o aluno para que ele entendesse a nova realidade e pudesse não ficar alijado desse processo, não ficar alheio a tudo isso e se prejudicar profissionalmente por não conseguir acessar a plataforma. Então, foi um processo muito, muito bom, foi um processo muito difícil, mas extremamente gratificante. Nós hoje temos a possibilidade, a corporação hoje, com o gabinete de educação à distância, teve a possibilidade, na verdade, de romper a pandemia sem maiores problemas. Algo que eu tinha anotado aqui é que, seja na educação à distância, seja em outros sistemas laborais, mas principalmente na parte de educação, quem estava preparado para a educação à distância, quem já havia começado esse processo, já estava no processo de educação à distância, não teve quase dificuldade nenhuma nesse momento de pandemia. As escolas, os centros de ensino que não estavam adaptados a isso, ou que se colocavam embarreirados para esse assunto, essas escolas, elas tiveram duas situações. Na verdade, ou elas implementaram a toque de caixa, ou seja, na implementação a toque de caixa, a gente está falando de qualidade de conteúdo, qualidade de plataforma, preço de plataforma. Então, não existe nada que você faça a toque de caixa correndo, que você vai pagar o mesmo preço que você fizer isso ali pensado, que você fizer isso planejado. Então, exatamente. Quem não estava preparado teve que passar por esse processo. Então, foi em cima da hora, correndo, para que ele não perdesse os seus alunos. E quem não se adaptou, fechou. Nós vimos muitos centros acadêmicos fechando, porque não conseguiu se adaptar. Ele não tinha material humano, nem material técnico, nem às vezes, nem disponibilidade de recursos para se inserir, e ele teve que fechar. Então, nesse sentido, as corporações que já tinham desenvolvido as suas plataformas, as que não estavam tão bem, eles aprimoraram, mas conseguiram romper bem esse pedaço. E é importante saber, Coronel, que isso é algo que nós não rompemos a pandemia e pronto, acabou aí. É algo que tem que ficar de lição para a gente. Nós temos que ter, como tudo em segurança pública, nós temos que ter um segundo plano, um plano B, um plano C, para que nós conseguimos avançar dia após dia. Então, é importante que nós tenhamos essa conscientização, e aí vale aqui fazer referência à Senasp, né? Que existe no contexto da Senasp, existe lá a plataforma de educação à distância. E isso é importante a nível nacional para que nós tenhamos onde nos amparar, onde buscar recursos de capacitação, e a Senasp tem feito isso com maestria, certo? Inclusive temos um coronel da PMDF, né, à frente da Secretaria Nacional, motivo de muito orgulho, né, para a PMDF. Tem desempenhado um excelente trabalho, né? Felizmente, hoje o Coronel Paim está à frente uma referência. E nós temos ali uma grande referência de um gestor, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que, no que diz respeito à educação à distância, que nós teremos ali uma possibilidade muito maior um toque diferente de como isso poderia ser abordado.
Porque, é Não, claro, Jaziel, e temos também o Coronel de Araújo, né, na diretoria de ensino do Ministério da Justiça também, que tem desempenhado um excelente trabalho, né? Então, que é um motivo grande de orgulho para conhecedor a PMDF, né? um grande conhecedor do assunto, né? Então, da parte de educação, Coronel Araújo. Então, eu acho o que nós estamos falando, que foi desenvolvido na Polícia Militar do Distrito Federal, pela nossa equipe, é algo pontual, é algo que deu muito certo, é algo que pode servir como referência, né? Mas nós temos possibilidade de avançar mais. Quando nós estamos falando de padronização comportamental do professor em sala de aula, do aluno em sala de aula, nós também temos como falar de padronização comportamental do policial, de uma forma geral, na atividade dele. E a Senasp tem condições de fazer isso a nível federal com uma facilidade muito grande. Então, existem alguns ajustes que podem ser feitos e eu acho que o importante é que nós possamos avançar, certo? Para que esse entendimento de que o EAD tem condições de capilarizar esses ensinamentos. Jaziel, e é Pois não. importante, você falou de capilarização, né? Ainda mais em polícias de estados, né? Com extensão territorial muito grande. E é importante, né, a gente mencionar também que o ISCP, né, no caso o ISCP virtual nosso, ele é interessante porque todo policial que passa por um curso pelo ISCP, a partir daquele momento ele é coabitado, né? Ele é captado a fazer parte de uma plataforma em que você, a partir daquele momento, começa a ter acesso a esse aluno e de certa forma, está encaminhando informações úteis, reciclagens, né? Eu vi a tua equipe trabalhando com algumas questões que surgiam, né? Inclusive com animações, né? Para que o aluno, com vídeos curtos, então você imagine, e já estamos vivendo isso na nossa corporação, né? Situações em que a gente precisa de que uma informação chegue rápido e de forma simples e inteligível para todos os nossos policiais, né? A equipe do GGAD produz um conhecimento, obviamente lastreado de forma didática, para que essa informação seja assimilada pelo policial. Isso é disparado pelos e-mails que já são cadastrados. Os policiais são convidados a integrar a plataforma, né, como uma exigência para a ascensão funcional. Então, é uma plataforma fantástica, é um link que se cria entre o comando da corporação, né, em nível estratégico, tático, operacional, a ponta da lança, o soldado que está lá no combate. Então, eu vejo que as tecnologias, né, a gente vê o exemplo agora dessas tecnologias que propiciam essa comunicação nossa, levando para um número muito grande de pessoas no Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente tem colegas aqui, sempre que estão nos acompanhando de Portugal e de outros países, e como a tecnologia ela é transformadora e a gente pode aproveitar o que há de melhor nela para levar conhecimento e informação para os nossos integrantes, obviamente sempre perspectivado, né, na sociedade para entregar a melhor segurança pública para a sociedade. É importante demais o senhor tocar nesse assunto também. José, eu não estou com seu áudio aqui. Ficou mudo de uma hora para outra. Estava tudo ok. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Jaziel? Eu não estou te ouvindo. Eu não sei se é só eu aqui que estou com problema, se algum colega que estiver nos acompanhando sem áudio, né? Granja, você está me ouvindo, ô Granja? Tenente Granja está nos acompanhando aqui. Você está me ouvindo, Granja? Ou é só a... está mudo, viu, Jaziel? O pessoal está avisando aqui que só está conseguindo me ouvir. Então, com certeza deve ser aí no seu computador. Talvez, se você quiser sair rapidamente e ingressar, até porque a gente já está aí
8 minutos finais, sai e entra novamente, talvez, eu acho que o problema se resolva. O pessoal só está me ouvindo, viu, Jaziel? Só você que está sem áudio aí. Eu removi aqui o Jaziel para verificar se ele consegue entrar novamente e aí ele entrar novamente com áudio. Mas isso acontece. Eu vou até enviar a solicitação novamente aqui para que ele possa participar. Ele também não está ouvindo. Agora sim. Ah, sim, Jaziel, eu percebi. Bom, perdi a linha de pensamento do que eu estava falando. Natural, meu velho, acontece isso. Inclusive, Jaziel, essa é uma questão interessante para a gente abordar. A gente já caminha um pouco para o fim da nossa live, né? A gente só tem 1 hora e você é um profundo conhecedor, nos dando aqui uma aula. A questão dessa tecnologia tem um efeito adverso, que é justamente isso que aconteceu, né? E você falou muito bem das estratégias, dos planos B, C, D, que qualquer ferramenta que se utiliza da internet, né, tem que ter. E a gente sabe que a tecnologia, a gente ficar à mercê da tecnologia, ela é complexa. E aí que eu fico me lembrando, né, Jaziel, das inúmeras dificuldades que vocês tiveram, inclusive com a infraestrutura tecnológica, né? Porque a gente sabia que era um número elevado de policiais entrando na plataforma ao mesmo tempo, e você mesmo mencionou que não havia, né, e eu também comentei aqui, que não havia recursos disponíveis, e eu sei que vocês enfrentaram muita coisa, né? Tem algumas histórias assim, até que a gente ri hoje, mas que foi muito difícil, né? Então, aproveitando o gancho, eu gostaria que você falasse um pouco dessas dificuldades da questão tecnológica. Bom, aproveitando aqui essa falha que houve aqui na nossa transmissão, é interessante dizer que o que é feito dentro da plataforma, mais uma vez, ela é gravada. Então, se o aluno estiver numa aula, participando de uma palestra, e por algum problema a palestra, para ele ficar indisponível, ele vai conseguir entrar de novo na plataforma, baixar aquele conteúdo e assistir aquele conteúdo. Então, ele não fica. Se ele perder a aula, a gente vai fazer de novo o paralelo. No presencial, se ele perder a aula, ele perdeu a aula. Ele vai repor aquela aula lendo o livro. Agora, no EAD, no ensino virtual, se ele perder aquela aula, ele vai repor aquela aula do mesmo jeito que os outros tiveram. A única coisa que ele vai ter a indisponibilidade é de fazer as perguntas, de participar ativamente. Mas o conteúdo ele vai ter com os outros alunos que estavam presentes na aula. Com relação ao que nós tivemos dificuldade na parte tecnológica, como existia, primeiro, uma grande resistência para que o EAD viesse à tona, por motivos diversos, né? Mas existia uma grande resistência para que isso acontecesse, nós tivemos que buscar alternativas. Então, nesse processo de busca de alternativas, nós criamos lá algo dentro do gabinete de gestão de EAD para que desse o primeiro suporte. Nós criamos uma microestrutura que desse o primeiro suporte para que nós pudéssemos, inclusive, fazer os primeiros testes e tal. E, posterior a isso, quando as outras áreas da corporação entenderam o objetivo, entenderam a necessidade, e aí sim nós conseguimos avançar. E hoje o GGAD tem a plataforma, o GGAD é o Gabinete de Educação à Distância da PMDF. Ele tem a sua plataforma toda dentro da diretoria de telemática. Então, nós temos ali toda a parte de backup, toda a parte de capilarização, de disponibilização para as outras unidades dentro da diretoria de telemática. Mas o que eu lembrei agora que eu ia falar naquele momento sobre essa questão de capilarização, justamente a possibilidade de nós termos
coisas extremamente importantes, cursos extremamente densos, mas também coisas extremamente simples. A corporação precisa fazer com que todo efetivo administrativo tenha acesso a um novo meio de preencher um determinado formulário. Nós conseguimos fazer isso de uma forma muito prática, muito rápida, muito objetiva, mandando conteúdo para todas as unidades através do conteúdo instrucional. Então, só fiz esse link ao que nós estávamos falando antes da interrupção, para que seja entendido que o conteúdo do EAD ele vai muito além do que nós pensamos de uma formação, né? Claro que ele é importante, ele é muito importante na educação continuada, mas ele pode ser usado para coisas simples como essa que eu acabei de mencionar. Não, um exemplo claro foi que está sendo utilizada a plataforma quando toda vez que a Polícia Militar do Distrito Federal adquire uma viatura, esse policial, ele a partir da plataforma, ele é municiado com uma série de informações antes do curso prático. Da viatura, em que ele vai dirigir, porque é importante que a sociedade saiba, né? Toda vez que a polícia adquire um carro, e hoje, cada vez mais, né, os veículos vêm com a tecnologia adequada, então é importante que o policial saiba manusear essa viatura de forma adequada, né? Para, obviamente, não pôr em risco a vida, né, de integrantes da sociedade na dirigibilidade, mas também do próprio patrimônio público, né? Eu vou além, coronel, eu vou além. Existia um projeto de que nós, assim que conseguíssemos atingir a robustez que precisávamos, que nós tivéssemos a possibilidade de disponibilizar a plataforma para a sociedade, para a população, para formação de vigias, para formação de brigadistas, né? Porque nós temos o conteúdo, nós temos, além de termos o conteúdo, nós temos todo o interesse de que a sociedade, ou de que algumas áreas da sociedade tenham uma formação diferenciada, escutando o que nós temos para falar. Então, ao invés de você fazer uma visita em cada prédio para falar com cada daquele ali, você tem condições de falar com 500, com 1.000 pessoas ao mesmo tempo, um mesmo tema, a mesma abordagem, padronizado, disponibilizando para ele uma série de recursos, uma série de materiais. E eu acho que nisso a gente conseguiria finalizar ou fechar esse ciclo interno e externo à corporação. Jaziel, a gente já caminha para o fim. Eu gostaria, antes de passar a palavra para que você possa se despedir e apresentar os seus últimos apontamentos, lembrar que o Instituto Superior de Ciências Policiais, credenciado pelo Ministério da Educação e Cultura como uma instituição de ensino superior, que já possui 2 graduações, né, um tecnólogo em segurança pública, um bacharelado em ciências policiais, reconhecidos pelo Ministério da Educação. Nós temos aí hoje já mais de 6 especializações, que é um motivo de orgulho, né, para todas as corporações, não só a PMDF. Temos uma revista, Ciência e Polícia, temos um centro de pesquisa, e é importante mencionar também que hoje o Instituto Superior também é credenciado para ofertar cursos de ensino à distância, inclusive com projetos dentro dessa questão do cumprimento ao princípio da universalização do conhecimento e, obviamente, tentando aproximar também a comunidade com projetos, né, de extensão para que seja ofertado cursos, inclusive, de graduação à distância para os nossos policiais militares, mas também para o público externo. Isso é um projeto, né, que ainda não foi concluído, mas, obviamente, está na esteira aí de pensamento institucional. E é importante, né, Jaziel, a gente ter em conta que a Polícia Militar do Distrito Federal, ela largou na frente a respeito do ISCP virtual, isso graças muito à sua equipe, né, e ao esforço que vocês empreenderam. Gostaria aqui de deixar o meu agradecimento à sua pessoa, à sua colaboração, o parabenizar por constituir hoje, sem sombra de dúvidas, uma referência nessa temática. Eu conclamo, e sempre tenho falado com você, que você tem que levar essa sua informação, esse seu conhecimento, essa sua experiência
para as nossas polícias militares no Brasil inteiro, não só as polícias militares, Polícia Civil, Polícia Federal, ainda mais em tempos como atuais. Gostaria aqui de agradecer imensamente, né, os nossos queridos seguidores que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Em especial aqui temos a presença do Coronel William, ilustre comandante da nossa querida Academia de Polícia Militar de Brasília. Temos aqui o Granja, que até nos auxiliou aqui. Coronel Nazareno Marcineiro, que foi ilustre comandante da Polícia Militar Santa Catarina, também foi presidente do CNCG, foi secretário nacional de Segurança Pública, esteve aqui conosco e nos acompanha nesta manhã. Jaziel, a palavra é sua, meu amigo, para a sua despedida. Muito obrigado, meu velho. Bom, Coronel, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, dizer que eu me coloco à disposição para que a gente possa falar sobre essa temática em outros momentos, não só pela live da Última Rácio, que tem feito um papel especial, né, na questão de segurança pública, junto a todas as instituições de segurança pública, mas me coloco à disposição para conversar sobre educação à distância a nível de outras corporações. Para mim seria muito interessante. Acho que vale mencionar aqui que o papel que o SCP fez e tem feito é diferencial, é de dar orgulho a nós policiais militares, da Polícia Militar do Distrito Federal, porque enquanto outras corporações têm pelejado para ver se conseguem constituir os seus institutos, nós conseguimos, avançamos muito bem. As nossas notas são notas muito interessantes. Nós temos essa situação dos cursos que já foram autorizados. Então, nós estamos prontos. A PMDF, no que diz respeito ao Instituto Superior de Ciências Policiais, ela está pronta para representar e representar muito bem, não só a PMDF, mas a questão de segurança pública de uma forma geral, tanto no Brasil como fora do Brasil. O senhor menciona aí sobre Portugal, as oportunidades que nós tivemos de conversar com os reitores, com alguns professores lá da terra além mares, né? Nós tivemos a oportunidade de escutar deles os elogios sobre a iniciativa do ISCP. Por fim, agradeço a toda a corporação por ter, no momento necessário, de ter entendido a necessidade de que nós tivéssemos um EAD, uma plataforma de EAD. Eu acho que é o que eu falei. Não adianta ter a plataforma, não adianta ter... Se não houver uma sincronia, né, de pensamentos, tanto da parte de gestão, quanto da parte de quem vai aprender efetivamente, fica muito ruim. E nós tivemos um momento espetacular quando nós conseguimos fazer isso. Então, agradeço ao senhor pela atenção, agradeço pela oportunidade. Mais uma vez me coloco à disposição para outras vezes aí que nós pudermos bater papo sobre isso. Tem muito... Na parte de educação e na parte de segurança pública, os assuntos são quase intermináveis, né, Coronel? Exatamente, Jaziel. Muito obrigado, meu velho. Um forte abraço e continue nessa caminhada em prol da educação, que com certeza nós obteremos bons frutos, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço, até mais.